Nós temos um pregador novo essa manhã, e há cerca de 2 meses, talvez, eu falei assim: Theo, Deus tem te usado para pregar em tantas igrejas, até outras denominações Ele tem ido, né? Você podia pregar nessa, pelo menos no meu aniversário, né? Estreia ali, e ele aceitou. E para mim, como pai, é uma alegria, né? É a primeira vez que ele vai pregar aqui nessa igreja, no dia do meu aniversário, né? E sendo o meu primogênito. Então, vem cá, filho, vamos. Senhor, eu apresento agora a vida do meu filho, o teu servo, Theo, e pedimos, ó Deus, que a unção do Senhor escorra através da vida dele, na direção da sua igreja. Tudo aquilo que o Senhor já revelou ao coração dele, que com muita graça, singeleza e ousadia, ele entregue ao teu povo nessa manhã, para que a sua igreja seja edificada, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eita, vamos lá. É com muita alegria que eu compartilho a palavra de Cristo hoje. É um dia muito especial também, como foi dito, aniversário do meu pai. Há 26 anos eu tenho aprendido como caminhar com Deus, tenho aprendido sobre temer a Deus na prática através da vida desse homem. Eu sou muito grato mesmo pela sua vida, pai. Em datas comemorativas eu costumo ficar mais reflexivo sobre a vida. E, por exemplo, quando nós completamos um giro em torno do Sol, quando o ano vira, nós temos, parece que, uma chance de recomeçar, né? Nós temos chance de organizar a casa, temos chance de praticar uma atividade física para cuidar do templo do Espírito. Para quem não entendeu, é o nosso corpo, né? Mania de crente falar estranho. Mas é o nosso corpo. E nos alegramos também nessas datas, como hoje, em que uma pessoa amada completa mais um ano de vida. Nós desejamos felicidade, desejamos prosperidade, desejamos que os sonhos de Deus se cumpram na vida dessas pessoas com quem nos alegramos nesse dia. E nessas datas, então, eu paro e começo a refletir comigo mesmo sobre a vida, sobre o que eu tenho feito, como eu tenho gastado os meus dias, como eu tenho corrido atrás de tantos sonhos. E às vezes eu penso, será que faz sentido continuar correndo desse jeito? E, aliás, para onde eu estou correndo? O que tem de valor nesse curto período chamado vida? Como os irmãos sabem, pouco mais de um mês atrás eu sofri um acidente de moto, e eu agradeço sinceramente as orações, as mensagens de apoio dos irmãos. Foi realmente um livramento, e durante aquela semana eu me peguei pensando muitas vezes sobre as infinitas possibilidades. E as que mais me assustavam, eu confesso que eram aquelas que causavam uma interrupção, seja no trabalho, seja nos esportes, seja na minha vida, ou até mesmo na vida de outras pessoas. A morte, ela pode vir repentinamente, e é completamente assustador quando pensamos nas diversas interrupções que ela pode causar. Quando se aproxima de pessoas que nós amamos, elas nos faz sentir muitas vezes fracos, impotentes e muitas vezes sem esperança. E o texto de hoje ele se encontra então no Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos 21 ao 24 e 35 ao 43. Podem abrir as suas Bíblias ou acompanhar aqui no telão. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor
enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Deus amado, nós estamos aqui diante da sua presença com os nossos corações abertos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem a dizer. Pai, mais uma vez nós clamamos para que o Espírito Santo de Deus traduza a tua palavra, Deus, para os nossos corações. Fala, Deus, conosco em nome de Jesus. Amém. Na sequência da nossa série, Jesus em Casa, nós vemos aqui mais um episódio das maravilhas que acontecem quando convidamos Jesus para a nossa casa. Eu nunca fui um amante assim da leitura, mas desde o ano passado eu me desafiei a ler mais. E já que eu tinha que ler, então eu fui aprendendo a gostar desse negócio. Sempre preferi jogar bola, jogar vôlei, ficar brincando de qualquer outra coisa, mas ler, eu não era muito fã. E aí eu fui aprendendo a gostar porque é muito interessante também quando nós começamos a ler e a nossa cabeça tem uma capacidade de entrar fundo nas histórias, ir pintando o cenário. E nesse caso aqui, o contexto dessa passagem é mais ou menos assim. O Evangelho de Marcos ele foi escrito para os fiéis de Roma que estavam sendo duramente perseguidos por Nero. A igreja ela era queimada viva, lançada nas arenas para serem pisoteados por touros e comidos por muitos diversos tipos de feras. E Marcos, ele era considerado também um filho na fé de Pedro. E ele poderia contar um pouquinho sobre o que ele aprendeu sobre Jesus. Os romanos, então, eles estavam sedentos por ouvir dos feitos de Jesus para fortalecerem a sua fé, nesse ambiente em que eles eram fortemente provados. Os romanos, eles gostavam que fosse direto ao ponto. E por isso, então, o Evangelho de Marcos ele é recheado de ação. Num instante, Jesus estava curando cegos, no outro estava limpando os leprosos e no outro erguendo paralíticos. E nesse trecho, nós vemos Jesus cercado por uma multidão, seguido por seus discípulos, que passaram por uma noite muito intensa, no meio de uma tempestade. E eles viram o seu mestre ordenar que o vento e o mar se aquietassem. Eles viram também Jesus expulsando uma legião de demônios de um homem que andava no meio dos sepulcros e ninguém podia conter. Então, nós chegamos no início do texto de hoje. E eu imagino, então, Jesus se aproximando e a multidão se juntando ao seu redor.
alguns comentando, é ele, é Jesus que está ali, de quem tanto ouvimos falar. E como está escrito no versículo 21, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Eu imagino Jesus chegando, aquela multidão se aglomerando perto dele, porque Jesus era maravilhoso. Quanto poder! Para os jovens, entendam, quanta aura! Se fosse um filme, a gente poderia ver a construção de mais um personagem nessa história. Eu imagino então um homem decente, religioso, que dirigia muito bem a sua sinagoga. Ele era respeitado por aqueles que ali frequentavam. Talvez, então, na novela da Record, a gente poderia ver uma família bonita, um homem que criava e cuidava bem da sua filha. E aí ela cresce, o tempo passa, ela começa a tossir e ela vai piorando até ela ficar de cama. O seu pai amoroso, ele cuida de sua filha, mas o tempo passa, ela não melhora e o sofrimento aumenta. O desespero começa então a tomar conta e ele já não sabe mais o que fazer, porque também, naquele tempo, naquele momento, existia uma grande tensão política em que ele vivia. Ele ouvia, sim, diversos relatos daquilo que Jesus fazia, dos milagres que Jesus realizava. Mas ele sabia também que os companheiros dele, os outros líderes religiosos, consideravam Jesus um tumultuador. As sinagogas, elas estavam fechando as portas para Jesus, pois eles o viam como uma ameaça à religião judaica. Mas esse pai, então, ele pondera o que os outros vão pensar dele se ele falar com Jesus. Ele olha para sua filha e não se aguenta. Talvez ele se agarre na sua última saída, onde ele enxergava esperança. Ele lança fora toda a vergonha e qualquer ponta de orgulho que pudesse ter em seu ser e vai até Jesus. Ele se prostra aos seus pés e lhe implora insistentemente: Jesus, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Que drama estava vivendo esse pai? E o primeiro ponto a ser destacado aqui é que quando Jairo, ele se humilha, ele se prostra diante de Jesus, ele reconhece que ele está diante de alguém muito maior que ele. Inicialmente, em um cenário descrito por ele mesmo de quase morte de sua filha, um desespero toma conta do seu ser. Ele deve ter ouvido falar da forma como Jesus realizava os seus milagres, e então ele sugere: vem, por favor, e impõe as mãos para que ela seja curada e viva. Aqui alguns poderiam fazer uma leitura de alguém bem ousado. Pode olhar para Jairo e falar: lá, está querendo ensinar o pastor a pregar, está querendo ensinar Jesus a fazer milagre. Mas aqui eu vejo um pai desesperado, que realmente não enxerga outra saída, não sabe nem o que está dizendo direito, mas o coração dele clama, e depois de muito relutar, ele vai até Jesus e pede socorro. E eu imagino, depois de todo esse episódio, Jesus, que conhece o seu passado, sabe muito bem como está exatamente o seu coração nesse momento, ele parece não trocar muitas palavras com Jairo. Mas não precisava disso. O versículo seguinte, ele revela algo muito poderoso. Claro, para nós que hoje sabemos o início, o meio e o fim dessa história, para nós que conhecemos o poder de Jesus, podemos reconhecer a preciosidade revelada aqui no versículo 24. Simples, mas muito poderoso. Jesus foi com ele. Isso é suficiente. A história registrada de Jairo teve um momento muito marcante no meio dela também. Nós já vimos algumas pregações sobre a mulher hemorrágica, que no meio da multidão teve fé, tocou no manto de Jesus e foi curada. Eu já ouvi algumas pregações, muitas do meu pai também, sobre esse texto.
E talvez por ter ouvido algumas pregações sobre esse texto, na minha cabeça parece que foi um evento super longo. E não sabemos ao certo quanto tempo durou o momento em que Jesus foi tocado. Jesus parou. Ele perguntou quem que havia tocado nele. E aí os discípulos olham, mas, pô, Jesus, fico imaginando quando eu estou indo para o trabalho, lá na Luz, lotado de gente. Imagina aquela multidão assim, alguém pergunta, quem que me tocou? Eu falo, oxi, olha o tanto de gente que tem aqui. Você faz essa pergunta. Mas aí ele reconhece, a mulher, ela vê que não vai ter mais saída, ela se entrega, fala, fui eu. Jesus reconhece como uma mulher de fé. Aconteceu muita coisa, não sabemos quanto tempo durou, mas de uma coisa eu tenho certeza. Jairo deve ter ficado extremamente angustiado vendo toda essa cena. Eu imagino a vontade de Jairo, quando ele convenceu Jesus de ir até a sua casa com ele, para ver a sua filha sendo curada, ele para e tudo aquilo acontece, ele fala, Jesus, lembra da minha filha, por favor, ela está morrendo, uma eternidade passando, enquanto ele não voltava para casa com Jesus, que poderia curá-la de sua enfermidade. Mas isso cessa, e nós podemos ver isso no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Aí uma angústia, aquela angústia que ele estava vivendo durante todo aquele período, ela é trocada por um sentimento talvez de fracasso, de tristeza e desesperança total. Mas Jesus, que estava com ele, ele assume a responsabilidade. E ele diz, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, disse a Jairo, ei, não tenha medo. Tão somente creia. Mais uma vez, para nós que conhecemos a história, parece ser fácil crer nesse momento. Mas olha que complicado. De um lado, nós temos os conhecidos de Jairo, que vieram da sua casa e trouxeram a notícia da morte da sua filha. De outro, nós temos Jesus, de quem ele tinha ouvido falar, diante também de quem ele viu, tinha acabado de presenciar um milagre de cura na sua frente, dizendo, não tema, tão somente creia. Mas quando nós passamos por situações semelhantes, diante desses cenários em que tudo parece dizer que não tem mais jeito, quando a desesperança toma conta do nosso coração, e quando passamos a afirmar ser impossível, nós nos angustiamos, lamentamos, choramos. Até que em algum momento a gente precisa pensar onde nós temos depositado a nossa esperança. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, Jesus, ele olha para esse mesmo quadro e ele diz, é só mais um instante, isso é apenas passageiro, ainda não é o fim. Eu vou estancar as suas lágrimas, eu vou aliviar a sua dor, eu vou trazer vida nesse cenário de morte. Quando nós passamos por situações difíceis, o tempo parece até passar mais devagar, a angústia aumenta, mas muitas vezes é sob uma perspectiva muito limitada, resultante de uma visão míope do que é a vida. E nós temos um exemplo também de alguém que passou por uma das maiores lutas encontradas na Bíblia. Perdeu todos os seus bens, perdeu aqueles a quem mais amava, e os amigos que sobraram, quando eles abriram a boca, pareciam mais pedra de tropeço do que uma boa companhia para passar por toda aquela tribulação. E no fim do livro de Jó, nós temos uma conclusão muito, muito cheia de esperança. Jó 42, a partir do versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste, agora escute e eu falarei.
eu farei perguntas e você me responderá. E Jó conclui aqui: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, a palavra ela é muito clara aqui. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do nosso Senhor pode ser frustrado. Então eles seguiram o caminho. E Jesus, em sua infinita sabedoria, ele impede que toda aquela multidão o siga, levando consigo apenas Pedro, Tiago e João. E quando eles chegaram na casa de Jairo, Jesus ele se depara com todo aquele alvoroço, um clima pesado e triste, choro e lamento. E Jesus diz que a menina não havia morrido, ela estava apenas dormindo. Mas as pessoas que estavam ali dão risada do que Jesus tinha falado, e ele ordena que todos saiam. Ele toma o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entra onde estava a criança. Em seguida ele pega a mão da criança e diz: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. De fato, na perspectiva incompleta de Jairo, Jesus parecia estar demorando. Para os portadores da notícia da morte da menina, Jesus estava atrasado. Mas a verdade é que Jesus é soberano. E quando ele entra em cena, algo maravilhoso acontece. É no tempo dele, sem grandes métodos ou rituais, apenas pelo poder de sua palavra. Imediatamente, a menina se levanta. A menina ela se levanta, ela começa a andar e deixa todos que estavam ali atônitos, maravilhados. E esse é o resultado da presença de Jesus. Ele encontra cegos e dá visão. Ele encontra paralíticos e lhes dá a habilidade de andar. Ele encontra possessos e oferece libertação. Ele encontra doentes e oferece cura. E como nós vimos hoje, ele encontra um pai desesperado, vai até a sua casa, o acompanha para ressuscitar a sua filha. Hoje ele continua fazendo maravilhas, irmãos. Ele encontra pecadores merecedores de sua ira e oferece perdão e graça. Ele quebra as cadeias dos cativos. Ele resgata do império das trevas e os leva para andar em sua maravilhosa luz. Ele encontra viciados em drogas, em álcool, em todo tipo de imoralidade sexual. Oferece o seu perdão, os purifica e os justifica. Quando nós convidamos Jesus para nossa casa, ele pode encontrar casamentos destruídos e tornar tudo novo. Ele pode encontrar relacionamentos entre pais e filhos quebrados e restaurá-los. Ele pode encontrar um cenário de morte com sonhos interrompidos, frieza, dor, e dar vida plena, paz e harmonia. Sabe de uma coisa? Se a história continuasse, a gente ia poder ver em algum momento, mais uma vez, a morte da menina. Pode assustar alguns, mas a verdade é que a morte ela é inevitável. E mesmo diante disso, o crente continua com esperança. Porque Cristo morreu e ressuscitou, deu a sua vida por nós. E é por isso que nós temos esperança da glória futura. O dia em que nós estaremos com o nosso Pai, onde nunca mais haverá morte e choro. Nunca mais. Essa esperança só é real para aqueles que creem no Senhor, como diz o salmista. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. No 7. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Diante de tudo isso, por que será que o nosso coração é tão teimoso? Por que tantas e tantas vezes nos pegamos diante de um Deus que é presente e cuida dos seus filhos, a gente ainda fica ansioso? Por que parece que muitas vezes as circunstâncias vão nos engolir?
Por que será que a gente deixa o orgulho muitas vezes ser maior e a gente não apresenta a nossa causa para Jesus? Quando o trilhar da nossa vida parece descompassado com os nossos sonhos, os nossos anseios e expectativas, muitas vezes a gente passa a sugerir formas e caminhos para Deus ajustar ou realizar os seus milagres. Mas a verdade é que Ele é soberano. E não precisa que passemos a receita de como intervir em qualquer cenário da nossa vida. Nós precisamos apenas clamar e apresentar a nossa causa para Ele. Quando Jesus diz, não tenha medo, tão somente creia, o convite é para experimentarmos um descanso e o sobrenatural. E vemos esse convite também em outra passagem. Se não, veja em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No início, nós vimos que Jairo realmente não precisava temer. Nós vimos que Jesus foi com ele e isso deveria ser suficiente para ele ficar em paz. E é possível nós vivermos debaixo dessa verdade ainda hoje. Porque Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E Ele está. Na presença de Jesus, a segurança, e só Ele pode acalmar os turbilhões de emoções da nossa alma. Só Ele pode aquietar o nosso coração e trazer esperança em meio a todo esse desespero. E nós não precisamos esperar até o último instante para nos derramar na presença de Jesus. Se o peso é decorrente do pecado, então arrependa-se e apresente a sua vida diante de Jesus. Agora, se o peso não é fruto do pecado, Jesus convida para aprendermos a viver de forma leve com Ele. Por isso, então, coloque a sua causa também aos pés de Jesus agora. Se apresente diante dele com fé e permita-se ser tomado pelo Espírito Santo. Experimente hoje a paz sobrenatural que excede todo entendimento, tomar conta do seu coração. Vamos orar. Se tem algo que tem tirado a sua paz, se você está vivendo hoje um cenário que tudo parece impossível, apresente a sua causa agora diante do Pai. Deus Pai, os nossos corações muitas vezes são teimosos. Muitas vezes, ó Deus, nós fugimos da Sua presença, queremos resolver as coisas pelo nosso próprio entendimento. E como isso cansa, como isso nos sobrecarrega, Pai. E esse não é o fardo que o Senhor nos convida para levar. Essa não é a vida que Jesus nos chama para viver. Por isso, ó Deus, agora nesse momento nós apresentamos a nossa vida diante do Teu altar e pedimos, ó Deus, para que o Senhor reine, para que o Senhor, ó Deus, intervenha da Sua forma, Deus, no Seu tempo. O Senhor, ó Deus, que conhece cada coração, sabe, ó Deus, o contexto em que cada um tem vivido, as dificuldades, ó Deus, muitas vezes quando tudo parece impossível, para o Senhor não é. E é por isso, ó
Deus, que nós clamamos para o Senhor, ó Deus, que o Senhor intervenha, traga, Deus, a tua paz, ó Deus, para cada lar, para cada família, traga, Senhor, ó Deus, algo sobrenatural, ó Deus, dos céus, para que algo, ó Deus, tão harmonioso, ó Deus, nas famílias, ó Deus, possa reinar, com Jesus Cristo no centro, Deus, e assim, Pai, assim a tua igreja possa viver de forma leve, ó Deus, e acima de todas as coisas, Deus, glorificar o seu nome, porque, Deus, isso vem do Senhor. Deus, nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu e a esperança que nós temos de encontrar com o Senhor um dia. Até esse dia chegar, Deus, nos ajude a viver de forma responsável, de forma apaixonada por Jesus, porque a tua igreja te espera. Nós te amamos. Amém. Coloque-se de pé. Vamos cantar essa canção. Nosso Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, e apesar disso, se uma coisa não tivesse sido feita, nada teria acontecido. Jairo apresentou a sua causa a Jesus. Apresente a sua causa a Jesus, apresente as suas impossibilidades a Jesus. E se você está passando por um negócio muito difícil e gostaria de alguém por você, antes de ir embora, terminando o culto, vem aqui nas primeiras fileiras, os intercessores da igreja vão estar orando por você, tá? Não vai embora com esse peso. Hoje é dia de apresentar a nossa causa.
A palavra do Senhor foi tão bonita, tão clara, né? Não temas, tão somente creia. Nós somos o povo que crê. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um aqui e com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.